Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do nosso One Ministério, hoje com o Luiz, um dos líderes aqui do nosso Ministério de Adoração aqui também, na nossa juventude. Obrigado, Luiz, por aceitar o convite de estar com a gente hoje aqui também. Valeu, Dutra. Obrigado por ter chamado aí, eu tô bem feliz de estar aqui. Imagina, que bom, fico muito feliz também. Cara, hoje a gente quer conversar um pouquinho, né, e ajudar aí as pessoas até a terem um entendimento um pouco melhor com relação a culto e adoração. E eu vejo que às vezes as pessoas confundem um pouco tanto a adoração com o culto, uma coisa com a outra. Sim. Ou que, não, só quando é o culto realmente é adoração, mas a gente sabe que isso não é verdade. Queria conversar com você um pouquinho sobre isso, tanto nas dinâmicas de culto, que também fazem parte da adoração, mas da nossa vida como um adorador de verdade, que não fica restrito simplesmente àquele momento do templo, do culto, ou até do louvor, se for o caso, né? Não, eu acho esse tema, na verdade, super relevante. Sempre foi relevante, né? E ainda mais hoje, em que muitas verdades têm se perdido, assim, né? E uma delas é que é sobre adoração. Eu acho que, pelo fato de adoração ser um tema tão batido, né? A gente sempre tá falando sobre isso. Até no nosso vocabulário mesmo. Eu adoro tal coisa, eu gosto de tal coisa, eu louvo tal coisa. Eu acho que ficou um pouco a igreja sem compreender, né? Eu tô lendo bastante sobre isso ultimamente. E foi interessante que em 2016, eu acho... Até tava conversando com você antes aqui, né? Eu fui... O Diante do Trono trouxe a Gateway pro Brasil, daí eu fui com o Budal, com a Thaís, né? Os pastores aqui do Ministério também, para São Paulo, e daí fui pro primeiro congresso de adoração que eu fui, né? Que eu já tinha ido, assim, na minha vida. Mas tem muitos ou não é tanto, assim? Eu não conheço, porque não é o meu forte essa parte, realmente, de congresso de adoração? Especificamente de adoração agora, não como tipo, tem um workshop de adoração, né? Eu acho que podia ter mais, sabe? Antes tinha um Louvação aqui, né? Sim, Louvação que era grande mesmo, mas eu acho que teve a última edição dele em 2015, Já 2016, faz um tempo que terminou, né? Mas o Diante do Trono também fazia, mas daí eu acho que com essa pandemia, até fui daí depois de um outro, com o Diante do Trono, que eles fazem todo ano louvor, adoração, intercessão, acho que assim. E daí eles fazem todo ano, mas eu acho que podia ter mais, assim, né? Mas eu fui lá para esse congresso e foram falar só sobre adoração. Só que eu fui com uma expectativa assim, caramba, o que vão falar tanto aqui, né? Só sobre adoração. Inteiro sobre adoração. E, cara, transformou minha vida, assim. Eu lembro que eu comprei um livro daí, até falei pro cara, né? Ele foi assinar, eu falei, como é seu nome? Eu falei, Luiz. E daí ele entendeu Luiz. Daí, cara, colocou o nome de Luiz lá. Luiz, quase um Luigi italiano ali já. Daí eu peguei e li o livro, né? Se chama Explorando os Mistérios da Adoração. Quando eu li aquele livro, eu percebi o quanto eu não sabia sobre esse tema. Até então, eu era esse adorador que pensava assim, não, o momento de adoração é aquele do culto. Que acho que eu acredito que é o pensamento mais comum das pessoas. Que é o mais comum, né? com certeza. E também é o mais óbvio, né? É muito óbvio. O momento de adoração. O momento que o cara vai lá pegar o violão dele e vai tocar. E vai pedir pra gente orar no meio da música, vai pedir pra gente levantar a mão. Até então, eu pensava que esse era a adoração. E a minha mentalidade é que a adoração era muito externa, né? Então, eu tenho que levantar minha mão, eu tenho que cantar, eu tenho que pôr pra fora, eu tenho que pôr pra fora. Mas nesse livro eu li uma das frases que mais me impactou a respeito de adoração. Que o cara fala assim, eu prefiro que o meu coração fique sem palavras do que minhas palavras sem coração. Nossa. E daí ele tava... Lamar Boschman, o nome desse autor, é pastor. É pastor do Canadá, se não me engano. Ele tem esse ministério de adoração, mas de ensino. Né? Ele não é um cara que toca, compõe, tudo assim, mas ele tem esse ministério de ensino. E eu parei pra pensar aquilo e ele tocou muito no meu coração, porque eu pensei assim, realmente, eu acho que às vezes eu fico tão preocupado, olhando pra minha vida, eu fico tão preocupado em pôr pra fora, em palavras, e não importa como tá o meu coração. E foi aí que ele entrou em uma questão que eu acho que a maioria das pessoas se confundem. Né? Quando eu falei que era mais óbvio esse momento do culto, é porque, de fato, esse momento do culto ele é muito externo, muito visual, e a gente é completamente visual, né? Nós somos visuais. E ele falou a diferença de louvor e adoração. Qual que é a diferença dessas duas coisas? As pessoas acham que é a mesma coisa, né? Porque louvor é externo. Não tem como você louvar alguma coisa sem você ficar parado só olhando para a pessoa. Você não tá, né? Ou para Deus, né? Qual que é a diferença de louvor e adoração? Louvor, eu fiz uma tabelinha uma vez para explicar para os dirigentes da adolescentes, né? Louvor
ele é assim, é ato externo, né? Não precisa ter o coração naquilo. Você pode louvar alguma coisa e não ser aquilo que você curte mesmo. Por exemplo, né? Bom, você mesmo falou que não é muito chegado em música, assim, né? Não entende muito de música. Daí a Evelyn te leva pra assistir um concerto. Nossa, daí ela fica fascinada por aquele concerto e coisa assim. E você pensa assim, puxa, que legal, né? Os músicos são bons, né? Termina o concerto, o que você faz? Você aplaude. Mesmo sem entender, pô, gostei. Isso é louvar. Né? Uma coisa sem compreensão, mas não precisa ter o coração naquilo. Não, e também, assim, a minha esposa é maestrina, né? Viveu claro. música a vida inteira. Claro. E eu tentei tocar violão quando adolescente, não foi pra frente, foi uma frustração, na verdade. E não é que eu não gosto, eu coloco música, tem momentos, né, de louvar, realmente assim. Mas não é o que você entende. Mas não é o que... Assim, se tiver, é bom, se não tiver, não é o que vai fazer diferença. E tem gente que não, se não tiver... Nossa, parece que não vai... Não vai flui. Não flui, né? Pra mim não precisa, né? É um pouquinho diferente, talvez, sim. E daí tá lá a pessoa aplaudindo, ela está louvando aquilo, né? E louvor, daí a terceira coisa louvor não é somente a Deus, né? Você pensa que... Existe até uma expressão no nosso vocabulário, né? Pô, isso é louvável. Isso é digno, né? Uma atitude, isso né? A pessoa. Cara, que atitude louvável é essa, né? Parabéns, sei lá, né? Um parabéns pra você pode ser um louvor a alguém, né? Sim. Agora, adoração não. Adoração, em contraste com o louvor, ele não é externo, é coração. Né? Tem inúmeros versículos da Bíblia que vão dizer isso, né? Romanos 12, que é o sacrifício vivo. Até mesmo a adoração que Cristo, né, falou de espírito em verdade, nunca é sobre atos em si, é coração. A segunda coisa, em contraste, é você precisa conhecer aquilo que você adora. Né? Se você não conhece, você não adora. E a outra coisa é somente a Deus. É somente a Deus a adoração. Você não pode adorar outras coisas. No Antigo Testamento, impressionante. Deus, a maior ira de Deus é quando se constrói altares idólatras. Porque a adoração é somente a Ele. E eu percebo que, às vezes, essa falta de compreensão é o que... não diria cega, mas não instrui muita gente. Né? Poxa, eu só adoro quando eu tô louvando. Mas não é verdade. Você adora em todo o tempo. E às vezes a sua forma de adoração é um louvor, no culto ali, né? Momento de louvor. Também pode ser, mas também não é a única forma, né? Mas não é a única forma. Então, quando eu vi isso nesse livro, né? Tava falando da Gateway lá, eu li esse livro e falei, cara, eu preciso me aprofundar nisso. Porque se eu só consigo adorar aquilo que eu conheço, então quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu posso adorá-lo. Né? Tinha, no One Thing que teve aqui, o pastor Dwayne Roberts lá, ele falou, né? Por que os anjos conseguem ficar cantando santo, santo, santo o tempo inteiro? É porque eles conhecem as infinitas características de Deus. Então eles olham para a misericórdia de Deus, eles falam santo. Eles olham para a majestade de Deus, eles falam santo. Eles olham para a graça de Deus, para, sei lá, a eternidade de Deus, para a soberania de Deus e falam santo. Porque eles conhecem, então eles podem adorar. É legal uma coisa que você falou, até eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e ela comentou algo muito interessante comigo, que às vezes a nossa relação com Deus... até às vezes pela formação ou pela criação, né, ou vivências que tivemos, em algumas situações ela passa por um aspecto de medo. Eu tenho medo de que se eu não cumprir aquilo que a Bíblia diz, eu tenho medo de que se eu cair, eu tenho medo que, sei lá, se eu pecar, Deus vai me punir, o que não é verdade. Não. E às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa relação com Deus com um medo, com um receio, e de um pai muito distante e não tão próximo como deveria ser, mas tudo que o medo vai trazer, na verdade, é a falta de conhecimento. À medida que eu conheço mais a Deus, o medo vai ficando de fora, né? Eu vou deixando esse medo de lado, porque, sei lá, se eu faço alguma coisa, eu estou inseguro porque eu não sei qual vai ser a reação de Deus. Mas a Bíblia já diz quais são as reações de Deus em cada situação, até na verdade, né? Ou na maior parte delas. E aí eu preciso, à medida que eu vou conhecendo, eu vou tendo mais segurança. Por exemplo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver, Elias, naquele processo, quando ele estava na caverna, e hoje entendemos como um processo talvez até de uma depressão, aquele momento muito difícil e angustiante que ele viveu, Deus fala para ele sair da caverna, mas ele dá o tempo para Elias também dar uma respirada, uma segurada. Ele não chega direto lá punindo, brigando. Ou você vai ver, por exemplo, com Jonas, né? Em Jonas, no capítulo 4, que é um capítulo tão esquecido da palavra, às vezes até, que a gente sabe da história dele por causa da baleia e tal. Mas, na verdade, Jonas foi pregar em Nínive, mas ele não queria pregar em Nínive. E quando ele sobe no alto do monte, em Jonas, no capítulo 4, ele fica olhando a cidade. Ele fica olhando não para ver a cidade se converter, porque ele queria ver... Destruir, que Deus mandasse fogo do céu, qualquer coisa assim. E Deus fala assim, cara,
eu conheço cada uma pessoa daquela cidade, eu não posso ter misericórdia, não posso ser diferente. E Jonas fica chateado simplesmente porque a planta cresceu do lado dele, num dia, no outro dia já morreu, sabe? Acho que é tão interessante nesse processo a gente conhecer a Deus, porque eu vejo que Deus, nessa conversa com Jonas, poderia ter sido bem drástico. Podia. E Deus não, cara, foi tranquilo, chegou para conversar, porque eu vejo que Deus conhece o nosso próprio coração. E Ele sabe o momento certo e a forma certa de alcançar o nosso coração também. Assim, se você parar pra pensar, Jesus, a quem Jesus convida? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A gente, às vezes, né, e o cansaço, esse peso, ele vem muito por conta do pecado mesmo. E Jesus tá falando assim, ó, você que tá pecando, você que tá cansado, você que tá cometendo as atrocidades aí, vem a mim, né? Me conheça, né? E às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou esperar pra eu ficar bem. Quando eu estiver bem, aí eu vou conseguir adorar a Deus. Minha vida. Mas sabe, uma vez um professor, eu tava numa aula de filosofia, e o professor ateu, né? Óbvio, né? Óbvio não, né? Tem professor de filosofia que, mas no meu caso lá era ateu. E ele perguntou pra nós, qual é o sentido da vida? Eu, como bom crente, né? O sentido da vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? E tal, adorá-lo, né? Ter comunhão com Ele. E daí ele me perguntou assim, mas Luiz, você não acha que é muito egoísmo da parte de Deus? Na frente da turma inteira. Você não acha que é muito egoísmo da parte de Deus Deus exigir que a gente o adore para sempre e toda a eternidade a gente vai ficar só adorando a Ele? Nossa, aquela pergunta me deu um frio na espinha, porque eu falei assim, e agora? Né? Mas, assim, o Espírito Santo, ele é o que está na Bíblia, né? Não se preocupe com o que vocês vão dizer, né? Eu porei minhas palavras em sua boca. Então, eu fui com a fé e falei assim, olha, na verdade, o mais interessado em adorar a Deus não é a Deus. Sou eu. Eu quero adorar a Deus. É privilégio adorar a Deus. Deus, de fato, não precisa da nossa adoração. Né? Deus não precisa da nossa adoração. Ele é ser... Às vezes tem gente que confunde até essa cena, talvez com essa mitologia grega, né? Que, por exemplo, na mitologia grega, os deuses mais fortes são aqueles que têm mais adoração ou são mais lembrados por parte da humanidade. Não tem nada a ver. Sim, e não, o fato é que nós somos os beneficiados em adorar a Deus. Então, quando alguém pensa assim, puxa, eu pequei, eu tô mal, eu não quero, eu não posso adorar a Deus, eu não posso entrar na presença dele. Não, é nessas horas que você tem que adorar a Deus. Uma vez a Maíra me falando, conversando com a gente, ela falou assim, quando uma criança põe o dedo na tomada, faz algo que é errado, a primeira coisa que ela vai fazer é correr para os braços do pai. Porque ela falou assim, meu Deus, me machuquei. Sim. E essa tinha que ser a nossa reação. Então, eu acho interessante isso, porque quando fala de adoração, ele é muito mais completo, né, do que tão simplista como as pessoas percebem algumas vezes. E eu vejo muito forte porque, assim, quando eu entendo a adoração e eu passo por uma situação complicada na vida, cada pessoa tem um refúgio. Então, por exemplo, tem gente que por uma situação pesada, difícil, o refúgio dessa pessoa, ou o que quimicamente, até mentalmente, a pessoa percebe como algo que vai ser algo para dar uma acalmada no coração, né? Ou meio que um sistema quase de recompensa. Tem gente que vai fazer isso com a bebida. Tem gente que faz isso com droga. Tem gente que faz isso com pornografia. Tem gente que faz isso com comida, que seja até, né? E acho que não tem problema. Na verdade, o que acontece? Tô num momento pesado, foi um dia difícil. Eu mereço. Eu mereço é a pior palavra que existe, na verdade. Não merece nada. Ou melhor, merece. A gente merece o inferno, não tem jeito, né? Verdade. Aí Deus vai lá e manda Jesus. Isso a gente merece mesmo. Deus manda Jesus para nos salvar. Mas, sabe, eu vejo que tem gente que compensa nisso. Só que tanto pra coisa negativa, porque a pessoa teve um dia pesado, brigou, sei lá, e quer compensar para dar uma relaxada, como também para coisa positiva, que agora eu vou comemorar, né? Então vamos pedir uma pizza, então vamos sair fazer isso, fazer aquilo, tal, que seja lá o que for, e cada um tem um sistema meio de recompensa nesse sentido, pessoalmente. E eu vejo que a palavra vai trazer, não só nos Salmos, mas em vários outros textos, um outro sentido para o refúgio. Né? Ou em outro sentido também para essa alegria. E aí quando você coloca isso no Senhor, é completamente diferente. E te diria até, doutor, que essa é a adoração. Né? A gente está falando sobre adoração, mas vou dar uma conceituada no que eu acredito que seja adoração, tá? Tem um livro do pastor Russell Shedd, né? Já pregou várias vezes aqui na nossa igreja, né? Já faleceu, acho que em 2018, 2017, não lembro quando, mas que se chama, eu acho que é Teologia Bíblica da Adoração, ou Adoração Bíblica, na verdade. E ele pontuou que a adoração de uma forma assim, não acadêmica, e não assim, adoração é a resposta ao ser humano, da grandeza de Deus. Ele falou assim,
qual é o nome do relacionamento de um pai com um filho? É paternidade, né? Então, um filho tem um pai e eles têm um relacionamento de paternidade de filho, né? O nome desse relacionamento. E de mãe, maternidade, né? Ali é aquele sentimento materno, tudo. E de Deus, qual é o nome do relacionamento que ele tem com a gente? Adoração. Né? Assim, ele tem, claro, graça, cuidado, tudo, mas sim. É como se essa fosse a linguagem do amor de Deus, sabe? Enquanto a gente tem tempo de qualidade, enquanto a gente tem, sei lá, serviço, palavra de afirmação, Deus tem adoração. É a linguagem do amor dele. É o nome desse relacionamento, adoração. E adoração, ela vai muito mais além do que você apenas bendizer o nome de Deus. Isso é louvar. Sim. Louvar a Deus faz parte da adoração, mas o que eu mais acho que tem a ver com adoração é a obediência. Sabe? É você entender que quando você erra, é pra lá que você tem que ir. É pra presença de Deus que você tem que ir. É você pegar essa graça e se achegar na presença de Deus. Então eu acho que quando a igreja, assim, quando eu comecei pelo menos a compreender isso, minha vida de adoração mudou. Quando eu percebi que não era só aquele momento do culto, não era só aquele momento onde o pastor pede para eu levantar a mão. É o momento em que, se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu tô adorando. Literalmente, a minha vida tem que ser de adoração. É adoração como um estilo de vida. É tudo que a gente faz. Então, por exemplo, tudo. O meu trabalho é uma adoração ao Senhor. Então, isso. Quando eu mudo esse conceito, que o meu chefe não é simplesmente o meu chefe, e não estou falando agora de um aspecto só de igreja, né? Porque aqui tem os nossos chefes também são pastores, né? E tudo mais, a gente serve a Deus. Mas num trabalho secular mesmo, na verdade, que as pessoas entendem, cara, tudo que eu faço como se fosse para Deus. E tudo que eu faço, eu entrego o meu melhor, faço com excelência. E por que isso é importante? Porque as pessoas vão olhar, enquanto um vai lá, não, mas eu posso fazer um trabalho mais ou menos. Eu posso fazer assim, mas por que aquela pessoa, tudo que ela faz, parece que dá certo, e ela faz do melhor, ela às vezes passa até mais tempo, mas assim, para entregar o melhor dela. Porque esse é um conceito muito forte de adoração. Então, verdade. Só que ele passa, às vezes a gente confunde, porque daí eu penso assim, não, mas eu faço isso só no meu trabalho. Não, mas eu faço isso só na igreja. Eu já faço em 2, 3 coisas. E aí você acaba negligenciando talvez a família, ou outras áreas da vida até, na verdade. E acho que um dos segredos da vida de adoração é a gente perceber que eu preciso entregar 100% em todos os ambientes. Porque qual que é a questão? Não quer dizer que... Tem gente que fala, né? É a questão mais de mercado. Onde você passa mais tempo é onde você mais adora, onde você mais... Não necessariamente. Ou aquilo que é mais importante para você. Porque, na verdade, não é porque eu passo mais tempo trabalhando que a minha família é mais ou menos importante por eu passar menos tempo com eles. Então, claro. Assim... Uma das grandes diferenças, cara, é perceber que a obra de Deus, ela passa por todas as esferas da vida. Completamente. 100%. É tudo que fizerdes, façam como se fosse pro Senhor, né? A adoração não tem a ver com uma localidade. Não tem a ver com uma posição, com um gesto. Ou fase de vida, até às vezes. Ou fase de vida, não tem a ver. A adoração, ela é, né? Se for pegar o que Cristo falou, adoração em espírito e em verdade. O que é esse espírito? O que é essa verdade? A verdade é Cristo, né? Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Toda adoração tem que passar pelo filtro de Cristo, né? Tudo aquilo que não é, que bloqueia no filtro de Cristo, isso é idolatria, né? É aquilo que você deposita a sua confiança, o seu amor, aquilo que é supérfluo. Isso pode ter a ver com dinheiro, tem a ver com seu namorado, com sua namorada, isso tem a ver com o seu trabalho, com a sua estabilidade, coisa assim. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Isso é adoração. E em espírito, porque não tem a ver com atitude. É o nosso espírito, Deus é espírito, é ali, é a gente conectado, né? O nosso espírito que adora o Espírito de Deus. E eu acho que precisa existir esse rompimento de que adoração não é música, adoração não é cantar, adoração não é arte, adoração é estilo de vida, é relacionamento, é o nome do nosso relacionamento com Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu gosto de uma frase que fala assim, né? John Piper, ele vai dizer assim, é um textinho, na verdade, né? Quando tudo tiver passado, quando essa era tiver passado, quando missões não existir mais e a palavra não existir mais, a única atividade da igreja que vai continuar é a adoração. Então a adoração é a única atividade eterna e suprema da igreja, né? Existe uma atividade suprema da igreja que não é eterna, que é a pregação da palavra, né? Que é uma das principais, né? É a pregação da palavra, tudo. Mas qual que é a suprema e eterna? A adoração. Então, se na eternidade a gente vai ficar adorando a Deus o tempo inteiro, e a adoração não é só ficar cantando santo, 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 a gente vai ter nossas tarefas lá, é um reino, não é? É um reino. Provavelmente vai ter hierarquia, provavelmente vai ter um monte de coisas, né? Não sei dizer como seria esse céu, mas o fato é que não é cantar, não é adoração, não é só os anjos cantando santo, santo, santo. Isso tem, tem mais a ver com o caráter do servo ali, de estar o tempo inteiro em tudo que ele fizer
aquilo vai glorificar a Deus. E sabe, uma coisa que me impactou muito esses dias, pastor, é assim, você estava falando, né, da culpa. Eu pequei, então por isso eu não adoro mais a Deus. Eu pequei, mas esse sentimento de eu pequei é um sentimento completamente genuíno de um adorador. Agora, se você peca, se você tá ali vivendo em pecado com a sua namorada, ou se você não está dando seu dízimo, sei lá, qualquer coisa assim que tenha a ver com coisas que Deus pediu para que fizéssemos, né? E você não sente esse remorso, eu diria assim, tome cuidado. O coração onde tá bem duro já. Qual também, é o coração? Né? Agora, por que isso não faz sentido na adoração? Por que Cristo morreu? Qual é a finalidade do plano da redenção? Por que Deus quis nos salvar? Né? Tem uns que vão dizer que Cristo morreu numa cruz para me livrar da bebida, para me livrar de fumar, para me livrar das drogas, né? Para me livrar de algum vício em geral. Mas não, eu gosto do Tozer, né? O Tozer falando assim: Cristo, ele desceu a essa terra, se esvaziou da sua glória, foi julgado sobre Pôncio Pilatos e ressuscitou para transformar rebeldes em adoradores, para transformar inimigos em filhos. Entende? Nesse relacionamento de adoração. Então, Cristo não morreu para te livrar do cigarro apenas. Isso é consequência. Entende? Essa não é a finalidade maior. Cristo também não morreu para que você tivesse paz de espírito. Cristo morreu porque você é um rebelde. E ele, através do sangue dele, te transforma em adorador. O Po Yanshu, né, o pastor da maior igreja do mundo, a igreja dele já tem quase 1 milhão de membros, né? Tá vivo ainda, será ele? Não sei. Não sei também. Mas pastor sul-coreano, né? Ele vai dizer assim que o primeiro sinal de que a gente entrou na presença de Deus em adoração é o arrependimento, é esse constrangimento de, meu Deus, eu tô aqui, mas eu pequei. Bom, então isso tá corretíssimo. Então você tá no lugar certo, você tá na presença de Deus. Porque a presença de Deus gera constrangimento, é a santidade de Deus contra a nossa vida pecaminosa, né? Em contraste ali. Então, você pecou, você tá vivendo uma vida, você que tá escutando, né, esse podcast, talvez você tá vivendo uma vida que você sabe que não agrada a Deus, é esse o tempo de você correr. É esse o tempo de você adorar ao Senhor. Não, e o importante de tudo isso com relação à adoração é porque eu vejo que quando a gente busca a nossa vida em adoração, um dos principais resultados disso é a intimidade. E a intimidade eu vejo que eu vou não só conhecendo a Deus, mas entendendo aquilo que Ele tem para mim, as direções e tudo mais. E é tão forte isso que a gente precisa começar a incorporar cada vez mais. Eu vou incorporar isso quando eu estiver no culto, porque eu venho no culto não para me sentir bem, eu venho no culto para adorar a Deus também e prestar culto a Ele, na verdade, né? Então não é quem tá à frente no dia lá tocando ou quem vai estar pregando que vai mudar, desde que o meu coração esteja da maneira correta. Esteja no lugar certo. Mas aí eu vejo que todas as vezes que eu estou buscando essa adoração, que o resultado é a intimidade, se eu tô em pecado, se eu tô em alguma área que eu ainda tô negligenciando, que eu já senti o Espírito me mostrar, que eu tô precisando resolver, mas tô deixando, eu vou tendo uma barreira para essa intimidade. Então eu tô tentando, mas é como se eu nunca conseguisse passar desse ponto, daquela fase. E aí quando você vence aquela área, você vence aquele pecado, você percebe que parece que, nossa, abre um pouco mais a cabeça, a mente, e você consegue viver um relacionamento, ou subir um degrau nesse relacionamento maior com Deus também, né? O pastor Pascoal uma vez falou, e eu nunca esqueci, ele disse assim: se a sua adoração não restaura a imagem de Deus em você, não é adoração, é mera apresentação. Então, isso serve para nós, assim. Se a sua adoração não te traz esse constrangimento, ou se a sua adoração ela está sendo impedida por algum pecado, toma cuidado para isso não virar apenas uma performance, uma adoração, assim, um louvor sem coração, né? É melhor que suas palavras fiquem sem coração do que seu coração, né? Ou melhor, é melhor que seu coração fique sem palavras do que suas palavras sem coração. Então, para uma vida de adoração saudável, a gente precisa entender que não tem a ver com o tempo. Sim. Não tem a ver com o templo, não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o humor, não tem a ver com o sentimento, não tem a ver com nada. Tem a ver com a sua condição diante de Deus, que é ser servo, que é ser adorador. E adorá-lo em todo o tempo. E na verdade, para mim, até o adorá-lo em todo o tempo, não só na alegria, mas também na tristeza, em fases difíceis, revela daí o nível da maturidade da intimidade que tem com Deus. Porque quando eu sou criança, eu sou imaturo em algumas coisas na caminhada de fé, é muito natural que, se eu não recebia aquilo que eu queria, no tempo que eu queria, da forma que eu queria, então
dou uma afastada, ou dou um gelinho com Deus, ou coisa assim. Mas com isso não quer dizer que eu não possa sofrer, que eu não tenha dias difíceis, não tem nada a ver. Mas, cara, eu tô tendo um dia difícil, tá complicado, mas eu vou pro meu refúgio, que é o Senhor, e aí eu vou alinhando o coração de volta com Ele. É diferente o processo, né? E não é por isso que eu não vou ter um dia pesado, que talvez eu não vá até chorar às vezes na presença dele. Eu vejo Davi mesmo colocando tanto o coração dele algumas vezes, como no Salmo 51, né? Ele cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o espírito inabalável, porque ele estava abalado. E ele estava querendo voltar a ter esse espírito inabalável. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? É o nosso referencial de adorador, né? Do Antigo Testamento ali. Sim. Mas se você olhar para a vida de Davi, o cara matou, adulterou, né? Ele não pôde construir o templo para Deus, porque Deus fala assim, as suas mãos estão com muito sangue, né? Só que mesmo assim ele é um homem segundo o coração de Deus, um adorador, a ponto de Deus, né? Fala assim, eu tenho saudade do tabernáculo de Davi, né? Eu tenho saudade da casa de adoração de Davi. Por quê? Porque ele tinha uma vida irrepreensível? Não, mas ele tinha um coração sempre voltado para o Senhor. Não, ele errava, o que ele fazia? Voltava para o Senhor. Exato. E tentava acertar as coisas. Né? Eu gosto de uma frase que diz assim, um guerreiro valente não é aquele que vence a batalha, mas é aquele que nunca para de lutar. Para eu ser valente, para eu mostrar minha coragem, eu não preciso necessariamente vencer a batalha, né? Mas eu não posso desistir. Então, adoração tem a ver com nunca desistir. Mas pode ver que a gente falou de santidade, falou de vida com Deus, falou de relacionamento com Ele. Por quê? Porque a adoração engloba tudo isso. Sim. Eu diria que a adoração realmente é uma atividade suprema da igreja, porque ela é a única que engloba todas as esferas, seja dos dons espirituais, seja da atividade da igreja, seja da nossa vida de santidade. Mas acho que a diferença também é assim, por que ela engloba? Porque quando eu estou adorando, eu posso estar louvando, eu posso estar evangelizando, eu posso estar pregando, eu posso estar trabalhando, eu posso estar cuidando da minha família, e todas essas esferas têm a ver com a adoração. Literalmente, quando eu estou arrumando a cadeira do templo, eu estou adorando. Sim. Por que eu posso falar literalmente isso? Porque uma das funções dos levitas, quando alguém fala levita, vai falar que é o cara que estava louvor, quando eles acabava o tempo de louvor, eles limpavam tudo. Eles limpavam tudo. Quando eu fui pra Coreia lá ministrar, você acredita que a gente fez o turno lá, né, de louvor? Cara, eu acabei o turno, me deram um rodo na mão e falaram, era meia-noite. Você agora vai limpar o templo inteiro. Eu e o Wayne, o templo inteiro. Cara, a gente ficou umas 2 horas limpando aquilo. Mas eu falei, essa é a adoração que Deus espera de mim agora. E acho que é uma das coisas importantes para ajudar a gente a não subir demais a cabeça em alguns momentos da vida também. É verdade. Luiz, obrigado por essa conversa aí, por esse tempo que a gente pode ter conversando sobre adoração. Espero que você tenha gostado também. A gente se vê no nosso próximo OneCast. Deus abençoe, gente.